Olá, tudo bem com você? Começando mais um episódio do nosso Hope Hour, seja muito bem-vindo. Obrigado aí, você que de repente está fazendo uma outra coisa, dirigindo seu carro, lavando louça. O pessoal adora lavar louça, ouvindo podcast, né? Eu também sou uma dessas pessoas. Então, obrigado porque você está dividindo a sua atenção aí entre o que você está fazendo, ouvindo a gente. Se eu já te apresentar aqui, nossos convidados de hoje aqui, olha como tá bonita essa mesa, rapaz. Pastor Gilmar Batistotti, que já veio aqui muitas vezes, já é dono desse podcast praticamente. Seja bem-vindo de volta. Obrigado, uma alegria. Eu não sabia que você lavava louça. Lavo, rapaz. Eu tenho essa demanda às vezes. Um domingo de manhã, assim, por que não, né? Então lave a louça ouvindo... O Hope Hour. A melhor opção para lavar louça é o Hope Hour, não tem igual. E a gente tá aqui recebendo hoje o Michael Eiras. Exato, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra para mim estar aqui. Vamos ter uma conversa excelente, eu tenho certeza, hoje, entre todos nós aqui, compartilhar nossas experiências. Estou muito grato pelo convite. Para mim é só felicidade. Vai ser uma bênção. Talvez você não conheça este rosto, mas talvez você conheça este conteúdo. É ou não é? Exato. O Michael tem um perfil no Instagram. Qual é exatamente? É @elediz? Exato. @elediz. Então, esse ele não é o Michael, é a palavra de Deus. A Bíblia diz. A Bíblia diz. E é um perfil que tem crescido muito. E realmente você compartilha ali lições muito preciosas da palavra de Deus. Tava até vendo o pastor Gilmar Batistotti aqui fazendo elogios quanto à linha editorial que o perfil segue, né, pastor? Exatamente. Elogios Dei técnicos, uma, né? dei uma stalkeada. Boa. Dei Stalkeada. stalkeada. Uma santa stalkeada. Santa stalkeada. Stalkear é só visão negativa? Não, acho que é bom. Pode ser. Hoje em dia, com esse negócio de rede social, acho que já virou uma coisa boa, né? Então eu dei uma investigada. Isso. Uma santa investigada. Perfeita colocação, cara. Parabéns pelo trabalho. A voz é sua também. Então, agora eu estou falando mais, estou aparecendo mais, estou nesse processo que eu contei para vocês, linha off, mas é um processo. E sim, eu passo a minha comunicação, muitos vídeos eu faço só com textos que eu tenho mais facilidade em escrever do que em falar, mas também é necessário falar, né? Se a gente não falar... É um influenciador low profile, né? Isso, cara, perfeito. Um influenciador que trabalha ali mais no campo de uma timidez, vamos deixar reservadinho aqui, Vamos isso? passar a mensagem que é precisa, mas ainda com as travas que eu tenho. Mas enfim, tá sendo passado, tem vídeos aí, inclusive um que tá viralizando com 13 milhões, e a mensagem está sendo passada. Amém. Talvez não tenha a minha voz, talvez eu não esteja ali, né, com o celular na cara falando, mas eu escrevo, eu falo, galera, essa é a mensagem, esse é o caminho, ande por ele. Muito bom. Muito legal. E eu entrei também no aplicativo, que ele vai falar do aplicativo. Baixei aqui também o aplicativo, que é o Sobre Ele. Exato. Tá? Depois daí o Michael vai comentar aqui. Recente, a gente lançou dia 1º de janeiro. São poucas mãos trabalhando, literalmente eu e um amigo. A gente se juntou, a gente querendo servir a Deus com os nossos talentos. Ele é desenvolvedor, eu sou, por formação, sou arquiteto, não tenho nada. Eu vi isso aqui na pauta, achei impressionante. Você trabalhou, inclusive, na área. Trabalhei na Alcob, fui estagiário lá por pouco antes da pandemia. A Alcob é o escritório que administra a Igreja Adventista na região central aqui do Brasil, né? Fica lá em Brasília. Fiquei lá 2 anos, recebi alguns chamados depois, mas acabei ficando lá por Brasília mesmo. Mas rede social, marketing, zero formação. Só Deus aprimorando as coisas mesmo. Inclusive o aplicativo. E está aprimorando. E tá aprimoradíssimo. Não, ele tem 1 milhão de seguidores, né? 1.400.000. Quase 1,5 milhão de seguidores. A gente vai entender tudo isso... Sem aparecer. Sem aparecer. Sem a necessidade. Sem a necessidade de aparecer, mas o conteúdo... Ele sempre coloca sem a necessidade, ou seja, não tá com um plano assim forte de chegar junto e aparecer totalmente. Vamos ver depois de hoje. Vamos ver depois desse podcast se a coisa vai. A gente vai saber tudo isso no nosso episódio de hoje. Mas deixa eu só dizer pra você, porque inclusive já que a gente tá falando, né, do Ele Diz, todo esse perfil que fala sobre a Bíblia, a gente separou uma dica muito legal pra você, que é um estudo bíblico com a esperança, que chama Bíblia Descomplicada. É um estudo bíblico feito em parceria, inclusive, com uma influenciadora, né, que é a Alana, do Cristão Declarado. Então a Alana e a Esperança fizeram uma grande parceria e tem esse estudo bíblico
Bíblia Descomplicada. Você entra nesse link, novotempo.com/plano B. É esse que é o link que vai te jogar direto ali para você fazer esse estudo bíblico com a esperança. novotempo.com/plano B. Ah, por que plano B se é Bíblia Descomplicada? Que história é essa? O que acontece? É porque esse estudo bíblico foi lançado quando a gente estava realmente lançando essa série que está lá no NT Play e é uma série que vale muito a pena você ler. Essa Bíblia que está sendo encontrada aí nesse trecho. E vou dar spoiler aqui, direção. Vou falar rapidamente, assim. Mas essa Bíblia, ela vai transformando a vida de quem entra em contato com ela. Exatamente como acontece, não com essa Bíblia específica, mas com qualquer Bíblia. As palavras contidas nela podem transformar a sua vida, assim como tem transformado a vida aí de mais de 1 milhão de seguidores no Ele Diz. Então, ó, novotempo.com/plano B. Esse é o estudo bíblico. E se você quiser assistir a série Plano B, que eu acho que vale muito a pena, vai lá no NT Play, ntplay.com, procura lá por Plano B. São poucos episódios, eu acho que são 5 episódios, talvez, uma coisa assim, mas vale muito a pena você assistir, tá bom? Deixa eu aproveitar que Aproveite. eu tive o privilégio de gravar no Escola Bíblica, que é um programa da TV que a gente estuda a Bíblia. De vez em quando a gente não estuda uma revista e a gente estuda um estudo da esperança. Ah, você estudou esse? E eu fiz o Que Bíblia legal! Descomplicado. Conta aí pra gente. Então, quero dizer para os nossos ouvintes, telespectadores, que se você quiser aprofundar, você pode fazer pela esperança, mas se você quiser aprofundar um pouco, tá lá no nosso canal no YouTube. Ah, tem lá que é no o Escola Bíblica. Está essa série do Bíblia Descomplicada. Muito Vale bom. a pena, Você muito que está legal. vendo a gente pro YouTube, então a gente está deixando aí na descrição o link dos Escola- vídeos do YouTube aqui da Escola Bíblica, você pode assistir. E tem também, é só você clicar, você vai lá para a Esperança e começa o estudo bíblico com ela, tá bom? Você que está ouvindo a gente só aí pelo Spotify ou outro aplicativo, tem o canal do YouTube Escola Bíblica, que tem essas lições, Bíblia Descomplicada, e aí novotempo.com/plano B para você estudar com a Esperança. E Vamos daqui lá. um pouco vai ter no Ele Diz também, Ele os estudos diz da esperança. também. Com certeza. Vamos fazer essa parceria aí, Michael? O que você já acha? fiz uma campanha uma vez, Aham. acho que há um ano, 2 anos, com a Novo Tempo, que era um de estudo bíblico online. Então, minha galera aí tá sedenta por estudo bíblico. Quanto mais, Olha, que Bora. legal. Vamos conversar sobre isso. Muito bom. com certeza. Michael, mas conta aí pra gente. Eu assisti a sua palestra uma vez, você até comentando esse assunto de você ter esse trabalho de rede social, mas você trabalha o conteúdo, você não tá lá como pessoa física, blogueirão ali no teu conteúdo, né? Como é que você começou essa história de trabalhar mensagens bíblicas no Instagram? Eu imagino, como muita gente que começa, não imaginava que ia chegar a 1,5 milhão de seguidores, né? Não tem como. Nunca, né? Nunca. Nem passou pela minha cabeça chegar a 100 mil. Não tinha um objetivo. Aham. O único sentimento que Deus tinha colocado em mim é faça alguma coisa, faça alguma coisa. Estava ali no começo da pandemia, então igrejas fechadas, não podia atuar, desbravador parou, não tinha culto presencial e o cara aflito, agoniado. A área que eu atuava dentro da arquitetura também não me exigia muita criatividade e eu sou uma pessoa que me considero criativa. Então, eu tinha essa demanda dentro de mim, assim, cara, eu preciso usar a minha criatividade de alguma forma. E eu também preciso servir a Deus de alguma forma. Não tá dando para ir na igreja, não tá dando para ir nos bravador. Vou usar a minha criatividade para algo para Deus. Eu sempre fui dessa parte visual. Seja design, seja arquitetura, enfim. Uhum. Mas sem conhecimento técnico Sem conhecimento algum. de aqui, pegar e produzir. Não. Nunca tinha feito um vídeo na vida para rede social, para YouTube, para nada. Aí eu tinha essa demanda, falei, beleza, eu vou começar a fazer algum tipo de conteúdo, seja um pouco mais visual. Aqui vou criar uma página, quero falar aqui sobre o que a Bíblia diz, em meio a todo essa bomba de minha opinião, isso é aquilo. Quero falar sobre o que a Bíblia diz. Não tem contexto, é isso que está escrito. E daí comecei, é o que eu falei na palestra, quanto mais você desce ali os vídeos, pior vai ficando, porque a gente tende a melhorar. Então, se você chegar nos primeiros vídeos, cara, era um vídeo totalmente pronto, chegava lá em algum software, baixava um vídeo, colocava uma frase, um texto gigantesco, tudo estourado, uma narração, tudo ruim,
Mas decidi começar, não É avisei ninguém. como diz essa trend que tava rolando aí, né? Primeiro você começa, depois você melhora. É isso, exato. E daí Deus foi aprimorando essas coisas. Fiquei 6 meses fazendo posts, assim, às vezes escrevia algum texto, às vezes pegava vídeos prontos, pegava sempre vídeos prontos, colocava um versículo, falava, quero compartilhar isso daqui, li isso aqui na lição, vou colocar essa frase aqui também. E aí o primeiro vídeo viralizou, eu falei, opa, por que esse vídeo viralizou? Como assim? 6 meses postando coisa e nunca, sei lá, tinha 600 seguidores. Por que esse vídeo viralizou? Deu na época uns 300 mil. Um vídeo de alguém. Você pegou um vídeo de alguém ou você Um produziu vídeo de esse? paisagens, né? Você pegou Peguei um vídeo pronto. um vídeo pronto, pronto, colocou um coloquei texto, um texto sobre Coríntios lá, que viver é Cristo, morrer é lucro. narração, Sem narração, era só... sem narração. Na verdade, o áudio era do filme do apóstolo Paulo. Então, Ok. era o corte dele falando que viver é Cristo e morrer é lucro. Legal. Coloquei a legenda, o vídeo pronto lá, o vídeo viralizou. Cara, por que esse vídeo viralizou? E na época até eu usava uma logomarca de foto de perfil. Não era nem o meu rosto. Você vê que eu tô evoluindo. Ó, já tá com o rosto lá. Eu usava uma logomarca e, enfim, ninguém sabia quem é que fazia. E aí o primeiro vídeo viralizou, comecei a analisar, que essa é a diferença entre as pessoas que mantêm uma constância e quem para. É você entender o que deu certo e continuar. E foi Deus que foi aprimorando isso em mim. Como eu te falei, só fazia, só quero fazer. Comecei a fazer, o vídeo viralizou. Opa, vou fazer mais iguais a esse. Vou pegar um áudio de algum filme, que é uma voz mais profissional. Vou pegar ali um cenário bonito igual esse e vou continuar fazendo. E aí fui experimentando. Rapaz, esse menino tá me inspirando aqui. Ah lá, tá vendo? Rapaz, eu diria para ele as palavras que Jesus disse para Pedro, quando Jesus perguntou para Pedro assim, que diz o povo que eu sou? Né? E pergunta, e vocês, o que dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí ele diz assim, não foi carne nem sangue quem te revelou. Então, quero dizer que não foi carne nem sangue que te inspirou a fazer esse trabalho. Com Foi o certeza. Com certeza, com certeza. Impressionante. E sempre que eu vejo um grupo de influenciadores que vem aqui, todo mundo fala muito desse período da pandemia. Porque foi um período em que as coisas de redes sociais, né? A gente também na televisão nesse período, né? Teve uma crescente muito grande de audiência porque as pessoas estavam muito em casa e acabavam consumindo, né? Então, foi um período terrível, né? Do mundo e do Brasil, mas isso ajudou muita gente que estava começando naquele período, né? Acabou dando coragem, né? A pessoa já se via sem muitas alternativas. Aham. Agora, vou começar aqui. Todo mundo começando também. Todo mundo tá na internet, é o único lugar que se pode estar presente. Então, vamos. Foi assim comigo. Inclusive, a pandemia precedeu um período meu de depressão, que foi depressão que eu comecei a criar para motivar. Por isso que o conteúdo é motivacional. Porque eu cheguei a perder 12 quilos em um mês, pensamentos de não estar mais vivo, coisa pesada, foi super pesado esse período para mim. E foi por isso que, assim, as coisas que me mantinham de pé, eu falava, cara, eu vou compartilhar isso porque pode ajudar alguém. E foi assim que foi nascendo, talvez, a minha empatia pelas pessoas, porque eu comecei a sentir a dor da depressão, a dor de estar sozinho, eu morava sozinho, desde os 18 anos eu morei sozinho, e era uma luta ali entre eu e minha vontade de viver. Então, todo alimento, devocional, meditação jovem, lição, abria, quando o Espírito Santo falava comigo através da leitura, eu falava, cara, isso aqui pode servir para alguém, vou compartilhar. Sem pretensão, sem querer viralizar, sem intenção. Era só compartilhar aquilo que estava me ajudando. Nesse período você estava trabalhando Então, como arquiteto, ou não? a pandemia ela veio ali no meio do ano, mais ou menos, né? Que teve o ápice. Tudo fechou assim, era março, né? De 2019. Exato, E era o último semestre que eu estava como estagiário na UCOB. Aham. Então, enfim, você vai ser efetivado, assim, tá trabalhando bem, a gente gosta de você. Ia me formar, ia entrar na obra, trabalhar como arquiteto, sei lá, ir para algum campo, tudo muito bonito. Inclusive, estava dentro de um relacionamento também, tudo caminhando muito bem. Pandemia, não vai dar para você continuar, porque a gente precisa, né, se organizar. Uhum. Relacionamento também acabou, eu dividia cursos de moradia com um amigo. E aí ele também voltou para casa dos pais, então, primeira vez que eu estava morando sozinho totalmente, aí foi tudo numa porrada, assim, eu, sem saber, tinha acabado de me formar, né? Ia me formar, não sabia onde ia trabalhar, não tinha mais um relacionamento, não tinha um amigo, morava totalmente sozinho, pandemia, e eu, que isso?
Agora veio uma porrada, tudo de uma vez. Rapaz, uma sucessão de... Uma coisa atrás da outra, Hein? né? Uma sucessão. E aí? E daí foi que Deus gerou esse fruto em mim através dessa dor. Foi aí que eu comecei a realmente postar as coisas. Então, Grandes frutos são produzidos pela dor, né? Impressionante isso, né? Acontece mesmo. E eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque às vezes, né, a rede social, ela é feita de muita performance também, né? Então, a pessoa vai lá e tá atuando, aí daqui a pouco um influenciador tremendo, ele dá um furo, todo mundo descobre que aquilo era uma falsidade, que não, na verdade a vida não era aquela e tudo mais. Eu acho que o grande segredo aí, né, da diferença do que você fez, é que não tinha essa pretensão, não tinha nem você lá, mas tinha assim, nossa, isso foi tão bom pra mim, deixa eu compartilhar aqui num texto, deixa eu compartilhar esse conteúdo aqui num vídeo. é o que eu defino do meu conteúdo. Assim, o meu conteúdo pode não ser sobre mim, mas é uma extensão de mim, porque eu não consigo falar de algo que eu não vivo. Eu Aham. consigo pregar uma realidade que eu não entendo. Então, é por isso que é tão espontâneo, é tão intimista, porque é uma extensão de mim. Pode não ter, sei lá, coisas sobre a minha vida, mas tem tudo aquilo que eu passei, que alguém também está passando. Uhum. Nossas lutas não são individuais. Assim, sua dor, alguém já enfrentou. Então, às vezes, a palavra que ajudou outra pessoa também pode te salvar. E assim, também foi um crescimento né, muito grande, mas também não demorou tanto assim, né? Então, são 4 anos, né? Mas 1 ano e meio, mais ou menos, cheguei ao 1 milhão de seguidores, né? Uhum. Então, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Os primeiros 6 meses, nada. O pastor Batistotti tá assim, eu vou me dedicar daqui 1 ano. Mas tem que ter uma constância, hein? É todo É. dia. Então, esse é o desafio, né? Esse é o grande desafio. Essa coisa de... Você olha para o cenário e diz assim, eu me ocupo nisso, eu ocupo mais nisso, Sabe vou como me que eu ocupar consegui essa nisso. constância? Colocando a criação de conteúdo no meu devocional. Todo dia, quando eu acordava, abria a Bíblia, estudo, meditação, lição. Beleza, aprendi isso, isso, isso. O que eu posso compartilhar com isso? E aí fez parte da minha cultura de vida. Acordava 1 horinha mais cedo, porque eu sabia que eu precisava de tempo para criar. Então, consumia e depois transbordava. E foi assim que fez parte da minha rotina. Eu coloquei na minha rotina. Fazia parte do meu devocional. Então, se eu não postasse, é porque eu não estava tendo devocional. Então, dava até para refletir. Se eu estava sumido, alguma coisa estava... Ele consumia e depois ele transbordava. Maravilhoso, excepcional isso. E alguém técnico estava por trás? Por exemplo, eu precisaria de um indivíduo técnico. Assim, eu digo, esse é o conteúdo porque todo dia eu produzo alguma coisa. Tinha alguém técnico por trás? Não, você. Tinha ele. Eu e Deus. Você. Eu, Deus e um sonho. Vou ter que ficar habilidoso. Vou ter que ficar habilidoso. Atenção, Fabrício, por favor, Então, é isso, me né? orienta para... Se você esperar estar... Ele, Deus e um sonho. Gostei. Muito boa, muito boa. Se Muito você boa. esperar o momento ideal para começar, você não começa? Não, mas sabe o que é legal que é essa coisa de eu não estou ali. Não é minha imagem direta que está sendo apresentada. E isso eu acho interessante. Não, eu vou produzir o conteúdo. Agora você está produzindo voz, por exemplo, né? Sim, sim. Tem narrações Tá aqui dentro- que eu entrei nos vídeos Sim, aqui. um dos formatos, que é o que eu muito legais, consegui. O primeiro que eu parabéns. consegui é narração. Narração eu consegui. A galera se engajou muito, gostou muito. Vou conseguir colocar aí Hoje eu faço 4 formatos de vídeo. Que um é carrossel, onde o primeiro ali vai revelando algo, e aí vai num raciocínio até o último post. Tem um que é só uma frase com um estilo de vida. Um simples estilo de vida com uma frase já é um conteúdo. O outro são frases soltas, sequenciadas a takes também. E o outro é a narração, que é onde eu explico alguma coisa. É assim que a Bíblia fala isso. É assim que fulano fez isso. E aí, esse é o que, não ironicamente, é o que mais gera identificação, que mais as pessoas gostam ali. E falam, cara, que vídeo bom. Cara, faz mais vídeo assim. Esse da narração. Exato. Eu Sai um entendo. pedacinho, sai um pedacinho. É isso aí. Sai um pedacinho. Eu entendo. Agora, porque isso é uma coisa muito importante também hoje em dia para quem trabalha com redes sociais. Às vezes fazer uma colaboração aí com quem já tem
um pouco mais de seguidores, né? Em algum momento o BJ entrou na sua vida. Foi no primeiro momento. Logo no começo. Um abraço pro BJ. Um abraço pro BJ. BJ, né, participou aqui da internet da Novo Tempo de forma muito intensa por muitos anos. E foi no NT Play Week, a collab que ele aceitou. Foi! Exato, eu tava Que assistindo legal. lá no meu quartinho. Ele falou uma coisa muito legal sobre você descer do palco religioso e alcançar as pessoas, que, né, por coincidência, é exatamente o que eu faço, é falar de um jeito muito simples e direto para as pessoas. Ele falou isso, eu falei, cara, que legal isso que ele falou. Vou cortar esse vídeo, quero compartilhar isso. Eu vi, quero compartilhar. Gravei a tela, eu postei, vou mandar uma collab aqui, BJ, sei lá, né? Não custa nada. Ele tinha uns 60 mil seguidores na época, eu tinha 600 seguidores. Daí eu falei, cara, quero postar isso aqui, gostei. Mandei uma collab. Quando veio, ele aceitou. Eu, eita, como assim? Ele aceitou, gente. Felizão, né? Menino que não entendia nada de rede social. Vamos mandar uma collab pra ele ver se ele aceita? Eu já fiz, cara. Foi muito boa essa, hein? Tá aí, foi muito vamos boa. fazer. Agora, vamos. Eu vou pensar, eu vou primeiro. tirar uma foto. Primeiro eu vou, como é que é? Primeiro eu vou consumir, depois eu transbordo? Como é? Exato. Eu vou consumir, vou dar uma transbordada e Isso vou é fazer uma importante. collab com ele. Isso é importante. Só consegue quem Mas eu acho tenta, que o hein? grande detalhe está nessa coisa do conteúdo, né? É. Porque quanto tempo você tinha criado esse caminho de conteúdo sistemático dos seus devocionais? 1 ano, menos? Menos? Menos, bem menos. Menos, uns 6 meses. Então, é que eu tava falando. Depois do BJ, o vídeo com o BJ não viralizou na época. Eu fiquei assim, mas como assim? Ele tem 60 mil, por que o vídeo não deu nem 10 mil, gente? É uma collab. Agora que eu achei que um trem ia dar muito certo, mas não deu. E aí, o post que eu postei depois foi o que viralizou. Em sequência, tipo, o próximo, aí eu, ué, mas tá bom, alguma coisa deu certo. Mas já eram 6 meses, né, postando coisas. E aí, quando o primeiro deu certo, cara, você continua. Aí foi que é motivação. Você vai fazendo pequenos passos, né? Ele aceitou algo, foi algo incrível pra mim, fiquei muito feliz na época. E aí, depois o próximo viralizou, opa, vou continuar, vamos tá ajudando gente, vou tentar. E nessa história de estar ajudando gente, o que eu acho muito legal desse tipo de conteúdo é um pouco a proposta do Bíblia Descomplicada, né? Que a gente estava falando aqui no começo, porque muita gente abre essa Bíblia, um livro que foi escrito há tantos anos atrás, né? Existem versões com uma linguagem mais próxima do que a gente fala hoje, mas tem uma linguagem, algumas versões mais tradicionais, que realmente, né, a pessoa precisa olhar ali com uma certa atenção. E por isso, muita gente diz que é muito complicado estudar a Bíblia, que não sabe por onde começar a estudar a Bíblia. Você deve receber um monte de comentário desse tipo no teu programa. A Bíblia é difícil de entender, essa a colocação. É difícil entender a Bíblia? É difícil entender a Bíblia. E aí um trabalho como o teu é uma forma de trazer esse conteúdo bíblico, as pessoas irem se acostumando com isso e se apaixonarem por esse conteúdo, né? Exato, porque chega de uma forma muito fácil para elas. Chega assim, pô, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha entendido dessa forma. E inclusive o último vídeo que eu fiz, que foi narrado, falando, era um versículo para cada parte do dia. Todo mundo, assim, muita gente começou a falar, cara, que Bíblia é essa? Que Bíblia é essa? Me manda essa Bíblia. Gostei muito da linguagem, que era uma NVI. NVI? Eu acho que era NVT. Nova versão transformadora ou internacional? Só para nossos ouvintes aí. E muita gente não sabe que existem versões mais simples de se entender. Eles não sabem. A primeira Bíblia que eles abrem, eles acham que são todas iguais. E só dizer, é o mesmo conteúdo, não tem uma mudança nisso. O que acontece é que é uma versão textual, Isso. Às vezes mais complexa, às vezes uma outra tradução e tal, mas é o mesmo conteúdo. Não existem Bíblias diferentes nessa situação das traduções, né? Por isso que é legal a gente relembrar que quando eu vou estudar, é interessante eu ter várias... Fazer uma comparação. Comparar as boa. versões. Isso é bem legal, né? Porque daí eu vou entendendo, até porque você vai ter uma ou outra que ela vai ser um pouco mais intencional, de acordo com a denominação que produziu. Então é legal essa comparação. Né? Sim, faz parte. Você tem que ensinar. E hoje a gente tem disponibilidade, né, de acesso aí a todas gratuitamente. Sim. Né? Sim. Cada um tem uma... É tocado de jeito diferente, né?
Por isso que é importante você, um versículo que você gosta muito, por exemplo, pega esse versículo e compara com outras versões, porque às vezes tem uma que vai te falar de um jeito diferente e você vai ser tocado de forma diferente, mas tem que querer, né, primeiro, tem que querer abrir a Bíblia, tem que querer ler e estudar. Eu acho que a grande questão, que eu até aproveito e te pergunto, é assim, como eu sempre digo que você precisa ter um encontro com a palavra, ser impressionado por ela, para que aí, sabe, ela seja transmitida. E é isso que eu queria ouvir de você, assim, porque você, mesmo que você esteja postando um texto, tá? Como numa caixinha de promessa, Uhum. você teve um encontro com aquele texto, com aquela história. Como é esse seu processo devocional de busca? Certo. Você falou uma coisa muito importante, que é a palavra você primeiro precisa se encontrar com a palavra, para depois você falar sobre ela para outras pessoas, que é, inclusive, um tópico da minha vida, que é o da depressão que eu citei. Talvez eu não conseguiria falar sobre pessoas que sofreram tanto se eu não tivesse passado por isso antes. Então é algo semelhante, é a mesma coisa com a Bíblia. Você não vai conseguir falar tanto sobre Deus para pessoas se você não tivesse esse encontro antes. E comigo faz parte, assim, o perfil agora incorporou a minha vida e é como eu não consigo, sei lá, me ver sem isso. É a parte mais bonita da minha vida. Porque eu acordo, tudo que eu faço agora é intencional. Tudo que eu faço é intencional para transbordar para as pessoas. Um filme aleatório, um anime, eu gosto de assistir anime, desenho animado. Qualquer coisa, qualquer frase que serve de impacto que vem para mim, eu pego, cara, eu posso falar disso sobre Jesus, dessa mesma forma que esse personagem falou para esse outro e o outro entendeu, eu posso comunicar algo sobre Jesus. Então, o meu estilo de vida mudou totalmente depois que eu comecei a transbordar o que eu consumo, sei lá, tudo que eu falo sobre Deus para as pessoas, sabe? E então é acordar, Deus, o que nós vamos fazer juntos hoje? O que eu preciso ler? Vou abrir ali o meu devocional jovem, vou estudar um pouco da lição e Bíblia, vamos falar de Jesus. O meu próprio perfil hoje, os vídeos que o Instagram me recomendam são vídeos semelhantes aos meus. Então, até o conteúdo que eu tô aqui no Instagram vendo, ele já me serve de inspiração. E como é uma inspiração assim que é por ideias, são ideias que vêm na minha cabeça, eu não consigo, em relação às ideias, eu não consigo atribuir mérito a mim, assim, eu tive essa ideia, porque quem coloca as ideias na minha mente, para mim, é o Espírito Santo. Então, é sempre assim, estou aqui vendo algo, já vem uma ideia assim, pô, eu posso falar desse jeito aqui, cara. Aí não foi eu que, sei lá, eu não consigo atribuir esse mérito a mim. Eu sei que foi Deus que me deu essa ideia. Então Deus comunica comigo através das ideias. Deus me dá ideias e eu, com a minha disposição, falo, beleza, eu vou fazer isso e vou entregar para pessoas essa ideia que o Senhor me deu. Eu acredito nessa ação do Espírito, claro. porque isso não é natural. Assim como a composição da Bíblia, ela não é natural, ela é sobrenatural. E aí ele me fez só lembrar de um texto que eu quero compartilhar, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que está em São João capítulo 4. Quem beber dessa água, estou lendo a partir do verso 13, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, que é exatamente esse testemunho que você está dando, né? Você está transbordando daquilo que o Senhor está fazendo com você. Isso é excepcional. E ele estava falando, você lendo esse versículo também, pastor, eu fiquei pensando aqui, né? A gente vive uma sociedade onde as pessoas, eu acho que isso foi crescendo e hoje posso dizer que nunca antes foi tão forte essa necessidade das pessoas estarem em destaque, né? As pessoas, elas buscam essa exposição de uma forma muito grande. Então eu vejo, inclusive, muitos influenciadores que às vezes estão lá e você nem entende por que eles têm aquela influência tão grande. Porque não tem um conteúdo tão profundo, né? Nem nas redes sociais, nem quando você conversa com eles. E o que aconteceu com você foi uma outra coisa. Não foi assim, esse trabalho com as redes sociais, eles me salvaram. Esse trabalho com as redes sociais me tirou da depressão. Não foi isso que aconteceu. O teu contato com a palavra de Deus te salvou. O teu contato com a palavra de Deus te alimentou e te tirou, né, desse momento tão complexo que você estava vivendo. E aí, usando a tua palavra, é que você conseguiu transbordar para os outros. Então, pensando nisso,
Você meio que pincelou uma resposta para essa pergunta em vários momentos, mas agora eu vou te fazer diretamente, assim, nessa perspectiva, inclusive. Por que é importante ler a Bíblia? Por que é importante saber o que @ele.diz? Até porque, eu acrescento aqui o que o Wagner falou, a gente tem muito conteúdo. E aí, eu estou falando de conteúdo bíblico, tá? Conteúdo bíblico. Sim. E às vezes eu olho e eu fico pensando assim, uau, mas isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. É uma pseudo-interpretação da palavra, que é um outro problema. Então, só acrescentando esta informação aqui, diante desse desafio, desse cenário. É aquilo. A Bíblia, ela é uma regra de vida, não é uma regra de fé. Se tira a Bíblia, não tem sentido em existir, não tem sentido em, sei lá, fazer parte de grupo, em amar, porque a Bíblia, para mim, a minha vida sem Bíblia não existe. Então, eu sou adventista de berço, meus pais também são adventistas, então fui educado desde criança com historinhas da Bíblia, então não teve uma parte da minha vida em que a Bíblia não fizesse parte dela. E, inclusive nas piores, onde eu estava muito distante. Dentro da igreja, já aconteceu várias vezes de, durante a semana, fazer muita coisa errada e sábado tá lá, de manhã, na igreja, com a Bíblia aberta, estudando a Bíblia. Nunca desisti, sempre aconteceu muita coisa. No período do ensino médio ali, na adolescência, muita coisa errada na minha vida. Mas a Bíblia sempre esteve presente. Eu nunca consegui abandonar o que a Bíblia diz. E então, como a Bíblia faz parte da minha vida no dia a dia, um dia sem Bíblia, para mim é um dia sem norte, porque eu preciso, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que direciona. Essa frase é muito boa, quero sublinhar essa frase aqui. Um dia sem Deus, para mim, é um dia sem norte. Um dia sem a Bíblia é um dia sem norte. Porque é a palavra de Deus viva. Muita gente procura Deus em igrejas, assim. Eu quero encontrar com Deus lá na igreja. Mas a igreja existe por conta da Bíblia. Então, assim, a Bíblia é a base de tudo. Então, se você quer encontrar a Deus, cara, abre a Bíblia. Deus está aqui, a palavra, tudo que Deus tem para te dizer está escrito aqui. É claro que existem outras formas de comunicação. Deus fala através de pessoas, da natureza. E é isso, inclusive, que eu falo pro pessoal. Mas a Bíblia é pauta. Assim, então, o que Deus quer me contar hoje? Onde o acesso mais fácil para mim, a Bíblia está na minha mão. A gente tem o direito, hoje aqui, a possibilidade de abrir a Bíblia em qualquer lugar. Então, a gente precisa usufruir dessa bênção que é a palavra de Deus. Então, para mim, é assim, acordar, estar vivo e já pensar na Bíblia. Já pensar. E por quê, né? Por que é sem norte, né, Michael? Porque é a palavra que vai me dar sentido para a vida. É a palavra que vai dar esperança diante de um cenário que você descreveu, onde não tinha esperança. Porque brota daqui uma vida que é vida. O resto não é vida, né? Então, isso é que... Então, se eu não olhar para cá, eu não vou entender quem é Deus, não vou entender quem é Jesus e não vou entender o que Ele quer para mim, né? Muito legal essa colocação. Inclusive, a Bíblia, o ano bíblico, né, que eu falo para o pessoal lá, a Bíblia em um ano, que é, sei lá, mais acessível. Já é a terceira vez que eu estou fazendo e toda vez eu tenho uma interpretação diferente para aplicação na minha vida. Nunca é igual. A mesma história que você sabe, mas parece que assim, o momento que você está vivendo, algum personagem bíblico, alguma realidade, fala diretamente a sua vida. Isso é incrível. Essa é a beleza da Bíblia e acredito que muito do trabalho do Espírito Santo, né? A gente sempre, antes de abrir a Bíblia, a gente deve orar e pedir por essa atuação do Espírito Santo. Exato. E é incrível de como Deus utiliza dessa palavra para te falar para um momento muito específico da sua vida. Aquele verso, às vezes você leu, não te disse tanta coisa num momento, ou te disse alguma coisa, mas daqui a pouco esse verso vai ter um outro significado, porque vai casar muito com aquele momento que você está vivendo, né? Exato, e isso, né, tem muito a ver com a constância. É assim, hoje eu acordei sem vontade de ler, mas eu quero ler. E aí a Bíblia fala exatamente algo que vai te ajudar. Não sei, não entendo isso, mas eu preciso disso. Você folheou aí a sua Bíblia enquanto eu estava falando? Sim, porque eu estava pensando numa coisa que ao você falar, né, sobre essa... Eu posso ler a mesma coisa, né, e de repente
porque nada do que está no texto bíblico está sem uma intenção. Tudo tem uma intenção. E eu sempre gosto de usar o exemplo da genealogia, né? Até as genealogias são intencionais. E a gente vê, por exemplo, a repetição na genealogia. E tem uma genealogia que eu quero só citar aqui rapidamente, que é a primeira genealogia que está em Gênesis capítulo 9. Essa é a única genealogia que vai dizer que cada personagem, 9 não, 5, cada personagem morreu. Então, repete a mesma coisa. Ele viveu, ele gerou, ele teve filhos, e todos os dias deles foi tanto, e ele morreu. E ele vai falar para isso. Nas outras genealogias não tem essa expressão morreu. Mas a gente sabe que eles morreram, né? Porque está falando dos que passaram. Ele viveu tantos anos. Agora, por quê? Porque aqui está passando a primeira geração das pessoas que estão experimentando a morte. Ah, por isso o registro. Por isso o registro. A morte não era uma coisa assim, era muito chocante ainda. E lá no meio da genealogia vai mudar uma expressão se referindo a Enoque, porque Enoque não morre. Enoque anda com Deus, ele é levado. Então, a leitura disso é aquilo que você falou, né, Michael? É a repetição, é você ler de novo, é você ir de novo. O que tem de diferente? Eu gosto particularmente de todo ano escolher uma forma de me fazer me impressionar, assim, aquilo que eu vou ler. Esse ano eu vou pintar os textos bíblicos. Esses dias até um colega chegou perto de mim e falou assim, tudo aí te impressionou? Tá tudo pintado. Grife as partes importantes. É verdade. Então, e agora eu estou na fase do grifar. A Bíblia é toda colorida. Entendeu? Então, assim, são formas no meu processo didático de chegar assim, não vou ler na corrida, eu vou parar aqui. O que eu vou fazer aqui? Não, eu vou escolher palavras que se repetem, que é uma outra estratégia. Falando em estratégia, que estratégia você teria para alguém que está assistindo a gente aqui e está pensando, olha, eu já tentei tantas vezes e agora ouvindo esse testemunho do Michael, tal, fez tão bem para ele, eu quero ler a Bíblia. Começa por onde? Eu falaria para começar pelos evangelhos. Deus, conhecer primeiro Jesus, que é, para mim, o centro da Bíblia. Então não começa pela primeira página. Se a pessoa nunca abriu a Bíblia, vai lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, vai conhecer Jesus, que você vai entender do que esse livro está falando. É o conselho que eu daria. É um excelente conselho. Como pastor, eu diria, é um excelente conselho, né? Sim. Eu sempre digo, comece pelos livros mais simpáticos. E os simpáticos estão na descrição de quem é Jesus, que são os evangelhos, cada evangelista com uma perspectiva, um público-alvo, e é muito legal. Acontece também a repetição, né? Você vai ler a mesma coisa ali, repete, numa ótica diferente. Vai fixando. Sabe que eu já li os evangelhos assim, eu vou ler com os textos repetidos. Então, o que Mateus está falando dele? Caraca. É bem interessante. Legal. E aí anotando qual a diferença, por que um deu uma informação, por que o cego entrava, por que o cego saía, entendeu? Por que ele foi curado dessa forma aqui de outra. É bem interessante. Legal. E a história do ano bíblico? Porque você sugere isso também nos teus conteúdos, né? Sim. Que é diretamente o aplicativo. No ano passado... Explica o aplicativo, acho que o pessoal de repente não conhece. O aplicativo, ele tem duas funções principais, que é um devocional e a Bíblia em um ano. Então, se você quer ler um pouquinho da Bíblia todo dia e finalizar a Bíblia, enfim, no seu ciclo aí de 365 dias, começa agora, vai lá na data de hoje e começa a marcar. Em um ano você terá concluído a Bíblia. Nessa parte tem alguns aprendizados que eu coloco, aplicações ali no dia a dia, e uma oração direcionada sobre o conteúdo que a gente leu naquele dia. E a outra função é um devocional que eu faço, que eu escrevo com base ali nos vídeos que eu faço. Então, eu pego todos os vídeos que eu faço, meio que é uma transcrição do conteúdo. Então, tem dessas duas funcionalidades principais. Estamos desenvolvendo agora... Você que escreve todos os devocionais. Todo o material, a parte escrita, isso Tá. eu faço. A gente está colocando agora, está desenvolvendo os estudos bíblicos,
que a gente quer colocar lá também. Tô fazendo a parte visual. Eu falei, um amigo e um sonho. A gente quer colocar o estudo bíblico lá, uma parte assim, como se fosse uma Netflix, que é com algumas imagens, e a pessoa vai lendo os capítulos, enfim, para ela ficar mais contente em ver imagens e Eles vão ser temáticos. temáticos. Você vai escolher um tema. Exato. Vou falar sobre o estado do homem na morte, ou morte, Exato. e aí não vai ser... E aí não é um estudo meu. Eu vou pegar Sim, os você vai buscar, conteúdos, ok, sim. estudos que já foram feitos, conteúdos, né? A nossa igreja, graças a Deus, tem muito sobre isso. Então Legal. tá ali e a gente precisa passar pra galera. Aqui você tem hoje, eu estou a abrir aqui o aplicativo, né? Uhum. Tá aqui, porque já me inscrevi lá, né? Já fiz o cadastro, tá lá, olá Gilmar Batistotti, vamos passar tempo com Deus, né? Exato. É muito legal. Essa é a intenção. Você está fazendo parte de algo, isso é Exato. legal. E eu criei esse aplicativo no começo do ano. Igual eu tava falando, no ano passado, eu falei, galera, vamos ler a Bíblia toda. Todo mês eu vou colocar os capítulos para vocês lerem. Aí o pessoal, bora, janeiro, lê isso, isso, isso. Criei lá, como se fosse um planejamento, e postava nos stories. Chegava dia 1º de fevereiro, cadê? Você não postou? Calma, gente, tá aqui, ó, tá aqui. Pronto, agora é de fevereiro. E o de março, vamos, gente. Aí a galera tá querendo mesmo um guia, uma direção simples. Eu só colocava o que tinha que ler e a galera tava lendo. E aí eu falei, então vamos fazer uma coisa mais estruturada para isso. O pessoal tá pedindo, vamos fazer. Aí foi que a gente se juntou. Inclusive, quem faz o aplicativo sou eu e o Gabriel, meu amigo. Esse aplicativo surgiu de um dia que a gente foi fazer uma corrida. A gente falou, mano, vamos correr hoje à tarde? Vamos dar uma corridinha. Beleza. A gente se encontrou no parque, deu uma corrida. Aí eu tava conversando com o Vitor BJ, eu estava tentando ir para lá onde ele tá hoje. Ele é missionário na Tailândia hoje. Falei, Vitor, se eu for pra aí, cara, tô querendo deixar todo o meu trabalho, toda a minha vida aqui, abandonar tudo e me dedicar totalmente à missão aqui que Deus me deu. Ele deve ter falado, vem agora! Foi o que ele disse. E, mano, que massa, vem, agora, pode vir. Como é que tira o passaporte? Beleza, vou tirar, bora. E daí, nesse dia eu encontrei com o Gabriel, falei, mano, vou pra Tailândia, bora? Aí ele... Tailândia? Cara, meu sonho é ir na Tailândia, cara. Eu tenho um sonho, inclusive, de casar na Tailândia. O que é isso, cara? Então, e se eu falar com o BJ? Vamos? Aí ele, mano, se você falar e ele querer, eu vou. Eu, pronto. Mano, o que a gente pode fazer lá? Mano, se a gente fazer... Que ele sempre teve esse desejo dele de entregar o talento dele, que é desenvolver. Ele aprendeu a desenvolver e é o dom dele. Como que eu dedico isso pra Deus? Desenvolver aplicativo, como que eu vou trabalhar? Eu falei, mano, se a gente fizer um aplicativo pro nosso público, que aí você dedica os teus dons, eu tenho um público que tá carente, que quer isso, e a gente se junta e vamos. Então a gente vai pra Tailândia, a gente faz o aplicativo, a gente lança aqui, lança lá, vamos fazer? Vamos. Aí foi assim que nasceu essa ideia. A gente marcou pra correr, do nada a gente fechou de fazer um aplicativo e ir pra Tailândia. Mas vocês foram ou vão ainda? Não deu certo. Não conseguiram visto? Não conseguimos, porque teve um processo lá na Tailândia para os imigrantes que acabou travando algumas coisas no projeto do BJ, que ele até teve uma dificuldade de oficializar tudo. Hoje eu acho que já está mais resolvido. Mas, enfim, a gente fez essas entrevistas, beleza, agora a gente vai, mas ele travou, não deu certo. O BJ falou, cara, aconteceu isso Pra ir na pra lei. Tailândia como turista, você não precisa de visto, né? É só o passaporte. Só o passaporte. Mas era o período que a gente ia passar lá. E Tava dando precisava ser problema. um tempo maior. Tinha que ficar 6 meses, só que aí mudou alguma coisa lá que ele me contou especificamente. Entendi. Eu falei, cara, tudo bem. Eu falei, Gabriel, Mas quem sabe ainda, né, possa dar certo. estamos à disposição. Mas o aplicativo está aqui. Na Então, Tailândia ou não, Foi tá assim aí. que o aplicativo nasceu. De uma corrida, que a gente falou sobre Tailândia, falou sobre aplicativo, falou, mano, vamos fazer o aplicativo então pra galera? Vamos fazer. Tailândia deu errado, e agora? Mano, vamos continuar com o que Deus colocou aqui. Então, naquele dia, Deus fez a gente se encontrar, colocar um objetivo em comum para traçar o start de algo que Deus colocou. E a gente começou, e tá aí, tem mais de 20 mil downloads. E tem muita coisa que você pode explorar aqui de forma assim, dentro disso que você está se propondo já há esses anos, né? Sim. Que é despertar as pessoas. Sabe o que eu percebo, Wagner e Michael? Que as pessoas têm procurado, e a gente tem dados estatísticos, né? As pessoas têm procurado conhecer a Bíblia, Tem. ler a Bíblia. São As pessoas sedentas. querem entender. E dentro desse quer entender,
como eu mencionei, a gente tem muita coisa que não é o que a Bíblia disse. Então, na minha experiência, o que eu entendo é isso, que as pessoas, elas querem, sim, estudar a Bíblia, mas elas não querem ir à igreja. Pelo menos, assim, na minha percepção. As pessoas querem aprender sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia, mas em meio a tanto caos que a gente acompanha nas redes sociais de religiões... Mas eu acho que esse é um segundo momento, porque quando as pessoas forem levadas realmente entenderem todo esse processo, porque a revelação da palavra, ela também se dá na comunidade. Sim, sim. Esse é um outro aspecto. Mas passar desse primeiro estágio, né, você sabe disso. Sim. Passar desse primeiro estágio, né? Eu quero entender, mas não quero, porque as pessoas estão... É o medo da filiação a alguma instituição. O medo, exatamente por acompanhar tantas coisas ruins que estão na rede social sobre instituições religiosas. As pessoas E de posições das instituições religiosas. Exato, cara. Diante de cenários mundiais. O pastor Batistotti falou aqui sobre as pessoas terem um interesse na Bíblia. A produção encontrou aqui algumas pesquisas e eu achei muito interessante, porque assim, ó, tem uma pesquisa que mostra que 44% dos adultos da geração Z, ou seja, entre 97 e 2009, né, os nascidos nesse período, eles estão interessados em Jesus e na Bíblia. Aí, um editor de Bíblia, ele deu uma entrevista para o Wall Street Journal que parte desse movimento acontece por causa de influenciadores digitais. Então, as pessoas elas estão tendo interesse na Bíblia porque existem influenciadores. Isso está acontecendo em todas as áreas, né? A pessoa vai para uma vida fitness porque um influenciador motivou. A pessoa vai ler um livro porque tem influenciadores que motivam, e isso está acontecendo com a Bíblia também, né? É o exemplo, né? O exemplo ele arrasta. Você vê alguém fazendo e ficando feliz com isso, a pessoa, eu também quero. Segundo um jornal aqui brasileiro, existem mais de 8 milhões de postagens no TikTok sobre a Bíblia, com mais de 1 milhão de curtidas. Como você acha, Michael, que esse jovem vai ter um contato com a palavra de Deus e a internet vai influenciar nisso? E até uma pergunta dentro da pergunta, não necessariamente são só jovens, né, que acompanham o teu conteúdo. Fala pra gente a média do teu público. São mais homens, mulheres? Qual a faixa etária? São 60% mulheres, 40% homens. A faixa etária dominante é ali dos 17 aos 26. Uma faixa bem jovem. Mas esse é o principal. 17 aos 26 é o maior público, espalhado aí por todo o Brasil. Em São Paulo, que é onde mais tem pessoas, são 6%. Então, assim, tá bem espalhado mesmo. Eu tive um testemunho de uma pessoa das Filipinas que me mandou mensagem. Uau! Cara, que legal, que você é adventista, que eu também sou, e que seu conteúdo me faz muito bem e tal. E que legal. Esse é o poder da rede social, você falar a todo mundo, levar o evangelho a todo mundo. A gente tem que valorizar isso, tem que dar o devido. E se todos os jovens da nossa igreja tivessem esse entendimento de que é só postar, cara, só posta, você vai alcançar, eles mudariam. Eu lembro muito de você falando isso na sua palestra, é uma coisa que está no teu coração, né? Que a pessoa tem que fazer da rede social dela um ministério como você fez. Mateus 24:14, né, cara? É o evangelho a todo mundo. E tem um dado muito interessante nas redes sociais, que é o tempo que uma pessoa... o tempo de vida que um vídeo tomou das pessoas. Ele faz um agregado geral. Depois eu posso até pegar aqui para te dar um dado específico. Por exemplo, um vídeo de 13... o último que está viralizando aí, de 13 milhões. Quanto tempo eu levaria para fazer essa mesma mensagem individualmente? Tem esse dado específico. É um dado muito grande pra gente. Que é ali uma referência, por exemplo, a quem vai, os comportores, vai de porta em porta falando. Quanto tempo um comportor levaria para passar uma mensagem de 20 segundos para 3 milhões de pessoas, entendeu? E fora o tempo, o pastor Gilmar vai poder até comentar isso melhor do que eu. O mundo mudou muito, né? Então, antigamente... Você ia conversar com alguém, a pessoa estava interessada nessa conversa, às vezes numa fila, alguém batia na porta e aí era bem recebido na casa, tomava ali, né, um café com bolo e conversava sobre a Bíblia.
Hoje não é mais assim que a sociedade funciona, né? As pessoas estão em prédios gigantes, ela nem conhece quem é o vizinho do lado, ela mora em condomínios fechados, então você nem tem esse acesso. A pessoa está numa fila de banco, ela está usando o tempo dela passando a timeline ali do Instagram ou do TikTok. Então, hoje, não vou dizer que a gente não pode falar de Jesus para ninguém pessoalmente. Claro que pode. Deve, né? E deve, com certeza, é a nossa missão. Mas... Em alguns lugares não, né? Em alguns lugares não, é verdade. Em alguns lugares Detalhe. não pode. Mas é muito mais efetivo hoje em dia porque as pessoas estão muito mais abertas a receber no seu dispositivo ali da rede social do que às vezes pessoalmente, né? Como esse estudo mostrou. Por isso que essa ação do Espírito, porque diante de qualquer desafio que o mundo imponha, pode ser uma proibição de compartilhar, Uhum. pode ser uma vida louca de corrida. Diante de qualquer desafio, há uma ação do Espírito para que essa pessoa seja alcançada. E o seu ministério é uma dessas estratégias que o Espírito usa. Não há predisposição, não há vontade, às vezes, não há condições, ele é inacessível, mas vai chegar. E aí eu só quero resgatar uma coisa que eu acho que é importante. Quando você diz assim, né? Poste, né? Revele, transborde. Eu acho que essa é a grande questão. O que eu estou transbordando? Exato. Que é essa busca, porque a gente vê incoerências também dentro da postura cristã. Sim. A gente vê incoerência. Então, assim, não existe um transbordar sem uma busca inicial, né? Então, fazer algo do ministério precisa haver uma intenção anterior. Que foi a sua intenção anterior? Não, eu estou tendo um encontro, estou vivendo uma situação difícil. Eu quero aqui ter um encontro com o Senhor. Eu preciso ser sustentado disso. Agora eu vou usar isso para contar para todo mundo o que está acontecendo comigo, né? E acho que só no céu a gente vai ter uma noção assim, do impacto, porque alguns testemunhos que a galera me dá são bem pesados. Tem comentários do tipo: irmão, eu tava há uma semana pensando e planejando meu suicídio e esse vídeo mudou a minha forma de pensar. Aí você para, como assim? Nossa, que forte. Como uma assim? coisa Um vídeo dessa. de 15 segundos? Não foi o vídeo em si, foi o Espírito Santo que tocou essa pessoa. Mas saber que você foi instrumento do Espírito Santo para Exato. produzir aquilo Exato. é muito gratificante, né? É demais. E começa a traduzir os vídeos. Eu quero dar... Pro francês, ele chegou aqui hoje falando francês é, né? no estúdio, pastor Batistotti. Arrume um bom tradutor. Mas pode ser inglês, né? Pode ser Exatamente, espanhol. Exatamente. É uma boa dica. né? Sim. Aliás, sobre essa coisa de expansão do trabalho, eu tô lembrando que você contou na palestra. Nunca vi você falando sobre isso aí. Vou jogar aqui agora, hein? É meu momento jornalista mesmo. Diga. Mas assim, você contou de que você já recebeu proposta, algumas inclusive, de vender o seu perfil. Sim. Que é 1.400.000, chegando aí quase no 1,5 milhão de seguidores, né? O pessoal se interessa, um público extremamente nichado ali. 17 a 24, 26, você falou? 17 a 26. 26. Como foi que te ofereceram assim? E por que você não vendeu? Então, a primeira proposta, na verdade eu achei pouco, a primeira. Sei, foi barato. A primeira o cara chegou e falou, cara, ele era cristão, ele falou, sou cristão, sou um cantor, quero comprar seu perfil, a gente oferece 20 mil reais. Aí na época eu tinha uns 300 mil seguidores. Eu falei, galera, valeu aí, abraço, fica com Deus, boa sorte na caminhada. Aí eu falei, cara, o cara ofereceu aqui, pô, que isso? Mas aí depois, um perfil exterior, acho que era americano, chegou e falou, cara, nós somos uma empresa que compramos perfis, nós armazenamos esses perfis e depois vendemos para empresários. Então, era uma empresa que comprava perfis com nicho, quando chegava um empresário, eu sou do nicho que quero vender para algo, sei lá, cristão. A gente tem esse perfil com tantos seguidores. E aí apresentaram e ofereceram $47 mil na época. Aí já começa a dar uma balançada, hein? Eita, peraí, calma aí. O que é isso? $47 mil dá muito dinheiro. Eu moro sozinho, só. Dá um apartamentinho pequeno aí, não dá não? Aí deu uma tensão. Eu falei assim, eu fiquei pensando, conversei com algumas pessoas, mano, será que compensa fazer isso? Aí o pessoal falou, não, cara,
o dinheiro ele vai passar e tal. Aí eu, não, tá bom. Aí eu neguei. Eu falei, irmão, eu até perguntei algumas coisas pra saber como é que ia ser transferência, como é que ia pegar esse dinheiro. A produção, cada uma fez a conta ali pra saber quanto era em real e estão me mostrando as duas aqui, ó. Multiplicaram por quanto? 6 hoje? Multiplicaram por 6. E daí, eu até conversei com essa pessoa, porque foi a primeira vez que apareceu assim, relevante. Como é que essas pessoas fazem isso? Aí fui perguntar e tal. Aí, como é que é transferência? Eu entendi. Beleza, amigo, obrigado, vou deixar passar. Isso aqui é, sei lá, é mais importante pra mim. Aí a pessoa, se fosse tão importante, você não estaria negociando. Aí eu, que isso? Pô, o cara me deu uma lapada que eu fiquei assim... Não concordo, ele ficou irritado. Ué, você só teve curiosidade de saber como funciona, ué. Mas curiosidade também fala sobre interesse, né? Então... E daí O cara que te questionou... Exato, ele que ia comprar e depois ele falou, irmão, mas você tava interessado, por que você... Tava negociando? Aí eu só deixei pra lá, beleza, irmão, vai com Deus, hein? E aí depois foi a maior proposta que a pessoa ofereceu, na época eu tinha 700 mil seguidores, e a pessoa ofereceu acho que era 24 centavos por seguidor ativo, que eu não sei como eles fazem esse dado. Mas seguidor ativo deve ser, eu não sei, eles oferecem recorrente, na verdade. 20 centavos por cada seguidor recorrente do teu perfil. E na época eu joguei ChatGPT para entender o que ele estava fazendo a proposta ali e dava 600 mil reais. Aí eu falei, caraca, esse aqui veio forte, cara. 600 mil reais? Dava, cara, que o perfil tava... E aí eu não entendi por que tá fazendo proposta tão alta, eu não entendia. Mas aí, enfim, esse eu até liguei pro BJ. Falei, BJ, você que tá aí comigo desde o começo, mano, me ajuda aqui. Aí ele, caraca, mano, que isso, pô? Eita, aí ele ficou tecendo, irmão, ora, mano, vai orar. Aí eu falei, beleza, mano. Não passou pela sua cabeça uma coisa do tipo assim, cara, eu vendo esse perfil, 600 mil, começa um outro de novo. Foi o que passou, cara, Eu não, eu posso pegar esse dinheiro, talvez investir em tráfego, pago depois pra trazer seguidor, continuo, posso ver as mesmas coisas. E é isso. Eu vou criar o ele.diz 2. Não, eu pensei assim, eu vou mudar o arroba e depois eu crio mesmo. Vou colocar um olhar pastoral nessa... Por favor, nos ajude, pastor. Não, vou colocar porque te dá o sentimento de que são ovelhas que precisam de uma, sabe? Foi o meu raciocínio. Uma condução, né? Foi exatamente o meu raciocínio. Eu vejo aqui, por exemplo, no seu aplicativo, que você tem aqui oração. Registre seus motivos de oração e interceda. Né? Então, assim, de alguma forma... De muitas formas. Sabe, o indivíduo... Né? Não, foi esse tá pensamento. sentindo cuidado, dirigido. E até, nós estamos aqui tentando adivinhar o que passou na sua cabeça. Né? Exatamente. Mas o pastor falou essa coisa do pastoral, e aí eu fico imaginando, inclusive, na minha concepção aqui de negócio, de comunicação e tudo mais, né? Você criou uma linha de conteúdo na qual você acredita, na qual você confia, fruto do teu estudo da Bíblia, e aí você criou uma audiência, né, que você está alimentando, inclusive espiritualmente, com esse tipo de conteúdo. Aí você vende, você não sabe o que as pessoas vão publicar ali, né? Então, aí foi o choque depois. Depois de um tempo, eu entrei para tirar um print dessa conversa, dessa proposta, e era uma plataforma de conteúdo adulto, cara. Então, eu estaria vendendo meu perfil para uma plataforma. Por isso que a oferta foi tão alta. Porque... Eles iam colocar conteúdo pornográfico no perfil. É muito forte. Geralmente, inclusive... Desculpa, pode Michael. Falar. Não, é que eu tô olhando para um menino, né? Eu posso dizer assim, quantos anos você tem, Michael? Tenho 27. 27 anos, quase a idade do meu filho. Né? Então eu posso olhar como um filho que está ali como um pai aí, como um pai, né? O filho que está do outro lado. Então assim, eu imagino e é legal que quem está ouvindo a gente, porque pra gente, né, Wagner, que já tem um pouco mais de caminho pela vida, eu um pouco mais do que você, né? Não muito. Mas a gente... Mas o meu filho tá com 6. Então a gente tem um outro olhar para o todo, para as coisas. Sim.
E eu estou olhando você falar e eu fico imaginando assim, as intenções do inimigo de Deus neste processo que começou com a sua experiência, sabe, com o seu encontro com a palavra, né? E a gente vive no meio da luta entre o bem e o mal. Então você revela aqui, por exemplo, né, há uma proposta alta, mas há uma intenção do compartilhar conteúdos, né, que vão, sabe? Então, assim, e eu digo que Deus te preserve diante dos muitos desafios que podem vir Sim, sim. ao longo do caminho. Que Deus te sustente cada dia, né, para que você continue sendo uma bênção para esse público. Amém. Foi exatamente o raciocínio que eu tive, né, para negar a proposta, né? Foi o meu pensamento imediato após isso foi de no grande dia que eu estiver frente a frente com o Criador, ele me perguntar cadê as ovelhas que eu te entreguei. Eu não poderia virar e falar assim, não, vendi, pai, vendi todas elas ali, peguei, comprei um carro, uma casa. Não fazia sentido para mim, foi o que me pesou, foi o que assim, o Espírito Santo veio na minha mente e falou, filho, coloquei milhares de pessoas na sua mão, você vai vender isso por um dinheiro que vai mudar a sua vida na terra, mas não muda a sua vida no céu, então... assim, para minha realidade, né, mostrando um pouco mais, morava no interior do Goiás, mudei para Brasília, comecei a fazer faculdade, comecei a morar sozinho, formei e comecei a trabalhar. Então, morava em uma kitnet de 30 metros quadrados, que é 600 mil para um assalariado, que mora num lugar simples, mora sozinho. Cara, isso, querendo ou não, muda a vida aqui na Terra. Então, foi uma proposta muito suja para mim. Mas, enfim, Venceu. Depois dessa aí pode vir qualquer coisa. Viu, empresários? Não adianta. Não adianta tentar que não vai sair nada. Desse jeito aí não tem como, não. Até plataforma de casa de apostas mandaram, acho que... Ah, eles estão em todas, né? Mandaram, falaram, cara, você vai ganhar se o seu seguidor ganhar e você vai ganhar se ele perder. É só você mandar o link. E aqui a gente tem uma plataforma específica de saque que você não precisa nem declarar isso, cai não sei o que. Que isso, cara? Então era assim... É sujo. As coisas são sujas. As pessoas não estão nem aí, elas só querem tirar dinheiro das pessoas e prejudicar. Que você está falando, estou lembrando exatamente do inimigo de Deus diante do Senhor Jesus, oferecendo para ele tudo. Né? E você usou reflexões profundas, né? Eu posso ganhar aqui, mas o que será da eternidade, do valor que essas pessoas têm? Pessoas por quem Jesus Cristo morreu na cruz, derramou sangue. E hoje, quando você fala assim, o indivíduo assistiu o meu vídeo e ele repensou na vida, ele ia tirar a vida, não, agora ele quer viver. Então é a ação do Espírito através de você, né? É um raciocínio que eu tenho de que a rede social chega dentro de um quarto, onde uma pessoa está, sei lá, tentando ficar viva, tentando se manter viva, que foi o que aconteceu comigo, foi assim que chegou comigo, eu sou a experiência daquilo que eu entrego. No meu período de depressão, um único motivo no meu raciocínio naquele momento me manteve de pé. Que a única coisa assim, que me manteve de pé foi pensar que a minha mãe ia me encontrar. Minha mãe só tem eu de filho. Meus pais são separados, mas eu sou o filho único, né, da minha mãe. Então, a única coisa que me manteve vivo nesse período de depressão, o único motivo terreno assim que eu conseguia não dar desculpas, porque a minha mente já pregava peças, por exemplo, meu pai tem outro filho. Eu começava a pensar, não, meu pai tem outro filho, ele já tem um filho. Meus amigos, passa 5 anos, eles tocam a vida. Meu trabalho substitui, entra alguém. Mas a minha mãe, cara, provavelmente não vai ter outro filho. Ela vai me encontrar que não tem como acabar com a minha vida aqui. Foi o único raciocínio que o Espírito Santo colocou na minha mente, sei lá, em todo esse período que eu tive de depressão. E então, às vezes, um vídeo é a única coisa que pode mudar o pensamento de uma pessoa. Sim. Uma palavra que chega a pessoa dentro do quarto escuro sozinha, podendo fazer o que quiser com a vida. Se chega com a mensagem lá, você muda o rumo da vida daquela pessoa. E é isso que eu acredito, que não é a quantidade, não é um vídeo de 1 milhão de pessoas. Se o seu vídeo tem 20 visualizações e chegou para 2 pessoas que mudou a vida dela, já não valeu a pena você ter feito? Com certeza. Eu tô, ouvindo aqui e falando que bênção que foi a palavra de Deus na sua vida.
e pensando na quantidade de pessoas que não estão usufruindo dessa bênção todos os dias, né? Que muitas vezes estão distantes da palavra de Deus, um movimento assim de não acreditar mais em Deus, justamente porque acontecem muitas coisas ruins. Aí as pessoas começam a desenvolverem um pensamento assim: poxa, mas se Deus, né, ele é amor, por que que ele deixa que essas coisas tão ruins aconteçam? Isso vai tomando uma proporção muito grande. No teu contato com a Bíblia, e aí, pastor, pode ajudar a gente a elucidar tudo isso, né? Sempre bom ter um pastor que a gente vai jogando, né? A conversa fica mais A rica, conversa né? fica profunda. Ficou. Miserável pecador, carecendo da graça. O que que a palavra de Deus, o que que a Bíblia pode ajudar nessas pessoas, pode contribuir para a vida dessas pessoas que não acreditam, inclusive, que aquela palavra tem todo o poder e toda a santidade que ela tem? É porque eu acredito que, né, a palavra, ela é um meio. A palavra é um meio. E o impacto... a Bíblia é um livro extremamente atual. Então, todos os problemas que nós enfrentamos hoje, absolutamente todos, têm solução na Bíblia. Então, se você não tem alguém para conversar, não tem alguém para você expor o seu pensamento, expor ali a sua dor, por que que você não se expõe para Deus e ouve o que Ele tem para dizer para você através da Bíblia? Mas são todas as dores. A gente vive em um momento de muita ansiedade, de muita depressão, e a Bíblia literalmente fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, tem resposta para problemas de hoje. Então, só que assim, tá aqui, você precisa procurar. Ou você procura em alguém, ou você procura na Bíblia, ou, enfim, para mim é isso, porque os nossos problemas que nós enfrentamos hoje, todos os problemas, eles têm solução na Bíblia. E essa é a regra que eu uso. Uma coisa, minha esposa sempre diz isso, e eu sempre penso nessa colocação dela. Uma coisa é quem Deus é. Outra coisa é quem me ensinaram quem Deus é. E outra coisa é quem eu acho que Deus é. São 3 instâncias muito diferentes, né? E a palavra vai me ajudar a entender quem realmente Deus é. Aí, ele é injusto, ele não ama. Todos esses questionamentos Ele não que a me gente ouve, tem, que ele não o me pessoal fala ouve. muito sobre isso. Deus não me ouve, Deus não me escuta. Eu estou passando essa situação, estou abandonado aqui, né? Então a palavra vai me ajudar a entender quem ele é. E quem você também, né? Deixa a palavra falar quem você é e quem você deve ouvir, não são os seus pensamentos. Sim, porque eu só sou eu, isso não é filosófico aqui, isso estou levando para o lado espiritual, eu só sou eu quando eu consigo me ver a imagem daquele que me criou. Se eu não consigo me ver a imagem daquele que me criou, a visão que eu tenho sobre mim mesmo, logo a visão que eu vou ter da vida, é desvirtuada. Você tem, assim, 2 opções. Ou você escuta os seus pensamentos, escuta o que pessoas estão falando sobre você, o que redes sociais estão falando, apontando para você, ou você escuta o que a palavra está falando. Você tem que escolher, você vai escutar Deus ou seus pensamentos. Vamos dar exemplo prático, né? O que é uma pessoa de sucesso hoje no olhar do... né? O que é uma pessoa de sucesso? A pessoa que de repente tem 600 mil reais na conta, talvez é tida como uma pessoa de sucesso. Exatamente, que vendeu o seu perfil e ganhou lá, né? Uhum. Essa é uma pessoa de sucesso? Tá num carro Né? de luxo, que tem bens materiais, que É. procura riquezas terrenas. Nós não estamos dizendo que você não deva ter sonhos, Sim. não é sobre isso. E não é problema ter dinheiro. Exatamente, mas isso não vai te dizer quem você é. Semana passada eu li uma frase, né? Não compre as coisas por sua utilidade e não por aquilo que você quer se tornar ao usá-las. Perfeito. Muito bom. Cara, eu fiquei pensando assim, por que eu uso a roupa que eu uso, né? O celular que eu uso? É porque eu quero ser incluído ou ser visto por aquilo que eu estou usando? Ou não? Ou porque é útil para mim? Sabe? Então, à medida que eu vou olhando para a palavra e tendo a revelação de Jesus Cristo e entendendo que eu não vou vender o meu perfil, né? Porque eu tenho uma responsabilidade aqui,
que eu preciso compartilhar a palavra aqui, né? Entende? Aí eu tenho um olhar correto. Então, é através da palavra. Não há outro caminho. Você tocou um aspecto importante, Michael, lá no início. Deus está se revelando de todas as formas, no mundo inteiro, para todas as pessoas, em todas as culturas. Sim. Mas a palavra se preserva para que ele continue sendo revelado. Então a gente tem condições. Por que perseguição com a palavra? Por que destruição? Porque se eu tiro a noção, se os fundamentos são destruídos, diz o salmista, que fará o justo, né? Perfeito, perfeito. Então Muito bom. É sobre isso. E você falou sobre as pessoas dizendo, né, Deus não me ouve, Deus, as pessoas, os comentários que você recebe, né? Mas eu imagino que também, além desse pessoal muito em sofrimento que deve entrar em contato, muitos testemunhos também chegam para você, né? Muitos. Inclusive, posso até olhar aqui e separar algum pra gente comentar. O que mudou ali, a chavinha na minha criação de conteúdo, que foi recente, que eu te falei que foi do aplicativo, foi exatamente isso. Quando eu criei o aplicativo, eu não tinha intenção ali de, sei lá, mudar a minha vida e focar nisso. Mas quando eu vi as pessoas abrindo a Bíblia dentro de suas casas e falando, irmão, eu nunca consegui passar de Gênesis. A gente fechou o mês de janeiro, a gente leu 2 livros. A gente leu Gênesis e Êxodo. Primeira vez na vida, eu tenho 34 anos e nunca consegui. Por causa da sua iniciativa de, assim, você não é pastor, você não é teólogo, você é só alguém que decidiu falar, gente, vamos fazer isso? A galera topou. Então, depois disso, o Espírito Santo não me deixou em paz. E é até uma informação recente. Eu estou há 1 mês morando aqui em Barueri, e larguei tudo, larguei meu trabalho, deixei meus amigos, meus pais lá em Brasília, onde eu morava, e estou aqui porque o Espírito Santo, depois que eu criei esse aplicativo, ele começou a me incomodar muito, e quando eu voltei a trabalhar, eu não conseguia ficar em paz. E eu também não tinha tempo para produzir as coisas, né? Trabalhando de 8 às 18, como arquiteto, eram 4 anos já trabalhando. Inclusive, quando fez 4 anos, foi o meu último dia lá. Mas depois que eu fiz isso, que eu vi as pessoas estudando a Bíblia por si mesmas, através de um simples método que eu coloquei assim, gente, aqui, ó, baixe isso e aqui vai ter todo dia. Testemunhos muito grandes, assim. Agora, todo dia à noite, a minha mãe senta aqui na sala, abre e toda a família tá estudando a Bíblia. Que legal. Cara, como assim? Isso é muito... Não Tem dá pra ignorar. pagamento, né? Isso que... não tem... Foi um sentimento pra mim que não teve outro igual assim na minha vida. Um sentimento de propósito, de direção assim, que eu não consegui ignorar, sabe? Foi por isso que eu falei, não, eu preciso dedicar meu tempo pra isso. Que Eu ainda não sei sensacional. como que eu vou conseguir viver disso assim financeiramente, estruturalmente, mas eu não consigo ignorar mais. Eu não consigo ignorar que eu posso entregar aqui algo pro meu público que tá sedento e que tão geral abrindo a Bíblia ali, cara. 20 mil pessoas usando o aplicativo. Então eu Muito preciso. bonito, né? Muito demais. Então foi a partir desse momento que Porque aí eu acho que virou a você chave. entra no outro estágio, né? Que é o estágio da tua busca pessoal de conteúdo ainda maior, ainda mais profundo, Exato. né? Para impactar mais pessoas ainda. E para tornar a explicação daquela história, daquele texto, de forma mais acessível, que é o seu foco, né? Sim. Você torna a compreensão Uhum. do texto mais acessível, né? Isso vai requerer de você cada vez mais dedicação. A seara é grande. É. São poucos os trabalhadores. Deixa eu te perguntar 2 coisas. Qual é o verso que mais te impactou na Bíblia? Ou se foram muitos, de repente, em momentos diferentes, né? Como você estava comentando. Qual o que mais te impacta hoje, atualmente, assim? E aí eu também queria saber qual foi o verso ou o conteúdo que você fez a partir de um verso que mais impactou as pessoas, assim, no teu trabalho com o teu perfil. Legal. Pra mim, pessoalmente, Apocalipse 21, verso 4, que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não mais existirá. Esse é o seu verso. Não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque essas primeiras coisas já passaram. Esse verso pra mim é o que me manteve vivo, né? Porque tudo que eu criei aqui foi a partir de um momento de dor. Uhum. Enfrentei a depressão, saí disso. Mas esse foi o verso que
falo, cara, Deus vai enxugar dos meus olhos e dos olhos de todas essas pessoas as lágrimas. Esse é um verso que eu até me emocionei um pouco aqui quando você falou, porque é um verso que me toca muito. Tem muitos versos motivacionais na Bíblia, tem muita coisa bonita que você lê e te dá ânimo, né? Muita coisa em Salmos, muita coisa em Provérbios, inclusive, histórias de grandes personagens bíblicos que passaram por uma grande tribulação, isso tá lá muito forte. Mas sabe que quando eu tô passando por algum tipo de situação muito intensa, é nesse verso que eu vou. Porque me dá uma paz assim, porque se você parar pra pensar, tudo que a gente tá vivendo aqui, essa vida não é fácil. Eu tava conversando com a minha esposa esses dias, eu falei, viver não tá pra amadores, né? O negócio de viver tá um negócio complexo, é pra profissional mesmo. Mas esse verso te dá uma paz de dizer assim, ó, um dia, tudo isso aqui que você tá vivendo vai terminar. E aí essa lágrima que você está vertendo aí do seu rosto hoje, essa situação de tremenda angústia que você não sabe como resolver, um dia não vai ser nada, não vai ser nenhuma lembrança. Deus vai tirar essa lágrima dos seus olhos como um símbolo de, ó, nunca mais essa dor você vai sentir. Eu acho tão poderoso também esse verso, sabe? Pra mim é a parte de Deus, assim, o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, é algo pessoal e íntimo, porque ele sabe cada lágrima que escorreu. Então, essa certeza de que tudo que a gente sofre aqui, tudo que as pessoas estão sofrendo, vai ser acabado para sempre, será passado, essas coisas serão passadas. Isso para mim é algo único na Bíblia. A Bíblia dizendo para mim assim que, cara, tu tá sofrendo, mas o próprio Deus vai colocar a mão no teu rosto e vai enxugar as suas lágrimas para nunca mais rolar mais nada. Isso para mim é sem igual. Então, isso toca muito, porque quando tu enfrenta a dor e você vê a dor de outras pessoas, você sabe que só Jesus mesmo é a solução para acabar com a dor, sabe? A gente pode usar a Bíblia, e vocês estão comentando sobre o verso, eu fiquei pensando, a gente pode usar a Bíblia para nos dar conselhos sobre administração financeira. A gente pode usar a Bíblia para nos dar orientações sobre relacionamento familiar. A gente pode usar a Bíblia sobre como eu devo me portar com cuidado com o meu corpo. Mas todas essas orientações, elas têm uma única intenção, porque a Bíblia é um livro de salvação. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, que são os primeiros capítulos, mostram um mundo perfeito. O capítulo 21 e o capítulo 22 do Apocalipse mostram o resgate desse mundo perfeito. E esse interlúdio, que a gente chama de vida para quem não é amador, essa vida de pecado, eu gostei dessa frase, é um interlúdio, porque o grande propósito chama-se salvação. Por isso esse texto faz tanto sentido, porque não é lógico nós vivermos do jeito que nós estamos vivendo, na situação que nós estamos vivendo. Isso não é lógico pensar que, primeiro, a solução virá daqui, segundo, não, isso vai se perpetuar, a gente vai passar por um processo de aperfeiçoamento. Não, nunca. Tem que haver uma ação sobrenatural de renovação. Excelente. Aí você fez uma outra pergunta que foi sobre o texto, versículo. o texto. Estou curioso. Aí foi Isaías 40, verso 31, que foi um vídeo que chegou a 32 milhões de visualizações. Mas as pessoas que confiam no Senhor sempre renovam as suas forças. Elas voam nas alturas, como as águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Esse foi o versículo que o vídeo era literalmente só sobre ele, e foi o vídeo que mais viralizou. Já tem um bom tempo, acho que uns 2 anos, mas foi esse. E recentemente foi sobre, não foi só um versículo em si, mas foi sobre o tempo de espera. O tempo de espera, um vídeo onde eu falo, Noé esperou por 100 anos, Moisés esperou 40 anos, enfim, falo algumas analogias sobre as esperas dos personagens bíblicos e sobre toda espera ter sua recompensa. Então esse foi o recente também, que mais entregou ali. Isso faz muito sentido, né? Sim. Primeiro, porque a gente está fatigado dessa vida, a gente precisa renovar as forças, né? Segundo, a gente não quer esperar também. Então,
nessa aceleração do mundo, nós não queremos esperar. Excelente. E eu tento sempre mostrar, inclusive, os nossos problemas na vida dos personagens bíblicos, para as pessoas entenderem que o que nós enfrentamos hoje, as pessoas já enfrentaram, né? Os grandes personagens já enfrentaram. Não precisa nem ser Jó, né? Tem gente que Não, viveu, sofreu a menos. vida, a vida mostra as pessoas como elas são, É. né? Exato. Não tem nenhum, né, indivíduo que está... Só que ainda tem gente assim, ó, que insiste em acreditar no próprio problema, elas criam os próprios problemas, porque quando eu coloco uma série de pessoas que esperaram muitos anos, coloco lá, gente, Moisés esperou 40 anos até chegar, e umas pessoas comentam, exato, e ele ainda nem entrou, aí vem outra gente e fala assim, não, mas eles viviam 130 anos, tem gente que não quer, tem gente que não quer, eles colocam desculpa pra tudo. O próprio Moisés vai escrever no Salmo 90, ele vai escrever, o próprio Moisés no Salmo 90... Viu, gente? Não foi Davi que escreveu todos os salmos. Não. Ele vai escrever lá que as pessoas, quando têm muito vigor, é 70, 80 anos. E isso já é canseira e enfado. É verdade. Então, Eu não ele sabia. está dizendo que não é... Que legal. A média de vida já não é, entendeu? Então, Exato. só estou dando aqui Sim, o... sim. É. É porque a pessoa fala, não, ele esperou 40 anos, mas ele viveu 100 e tantos. Eu falei, você não vai esperar 40 anos também, você vai esperar menos, porque... Ele foi acima da média, mas Exato. a média já era 70, 80. É. Tá? Olha, eu acho que esse podcast foi especial, viu? Que conteúdo incrível que a gente conseguiu aqui. Agradeço muito, viu, Michael? Pastor Batistotti, sempre uma honra quando você vem, tô falando de verdade mesmo. Eu acho que sempre a gente faz esse conteúdo ficar muito produtivo quando você tá aqui, de verdade. Eu agradeço, um privilégio. De coração, tô saindo Inspirado, né? inspirado. Encorajado Eu também ou ainda não? Ou vai esperar o momento ideal pra começar? Ah, chamou agora, hein? Motivado, encorajado. Tudo isso aí vai estar. Mas, Michael, Eu te agradeço. pra gente terminar, hoje você tá contando pra gente, né, que você tá vivendo desse ministério, realmente, você não tá mais part-time na situação, você tá intensamente nisso. Tem sido incrível o relato que você tem tido das pessoas. Eu acho que de um lado, né, inunda aí os teus comentários de pessoas e você vendo a angústia delas e a necessidade delas da palavra de Deus, mas por outro lado, o quanto esses versos bíblicos têm feito a diferença na vida delas. Então, como é que você definiria para as pessoas e para a gente entender também esse Deus que você fala dele todos os dias no seu perfil, quem ele é na sua vida, quem ele é para você hoje? O que a palavra dele revelou sobre ele para você? Jesus é Deus. Jesus é o personagem que nos conecta a Deus. E Jesus deixou uma missão pra gente. Então Deus deixou uma missão pra gente. E para mim, Deus é o que dá o propósito na minha vida, na minha existência. Sem Deus, nada faz sentido. Nada, absolutamente nada faz sentido. Nem bens materiais, nem pessoas, nem conquistas, nem momentos. Nada faz sentido se não tiver Deus no meio. Onde Deus está é onde você deve estar. Onde Deus disse que você tem que ir é onde você tem que ir. Se você, igual Jonas, Deus falou, vai por aqui. Jonas foi por ali, depois ele se encontrou com Deus no final. Porque só tem sentido se você faz algo para Deus. Então a minha vida só tem sentido se ela estiver fazendo sentido também no propósito que Deus colocou. Então, sem Deus, hoje a minha vida não faz sentido algum. Nenhum prazer que eu possa sentir se compara à glória eterna que Deus pode me proporcionar. Então, minha vida hoje é pautada no que Deus diz para mim através da Bíblia, no que Deus diz através de pessoas inspiradas. E se tirar Deus da minha vida, não faz sentido existir. Muito bom. Muito obrigado, Michael. Que Deus te abençoe muito nesse ministério tão produtivo que você desenvolveu e que o Espírito Santo realmente continue te usando. Amém, amém. Nosso propósito aqui é espalhar Deus a todas as nações. E se todos os jovens que nós temos hoje nas nossas instituições fossem encorajados a cada um do seu jeito, com as coisas que ele gosta de fazer, do jeito que ele gosta, às vezes não é aparecendo, às vezes não é falando, às vezes não é numa estrutura com a iluminação perfeita, mas se cada um, naquilo que gosta, com as músicas que gosta, com o estilo que vive, conseguisse falar para Jesus, para o seu meio, eu acredito que o evangelho já estaria muito mais adiante. E é isso que eu quero passar para as pessoas, que qualquer um, sem formação,
pode conseguir fazer resultados absurdos, porque é Deus que usa. Você se dispõe e depois Deus trabalha e te aprimora. Seu conselho é esse, comece. Comece. Se você sente no seu coração, seja na internet, seja pessoalmente, que você tem que falar de Deus, mas não sabe como, o que eu falaria é isso. Comece nas redes sociais, compartilha. Primeiro compartilha, comece compartilhando, vê alguém que já faz isso, que você fala, eu queria fazer isso também. Isso é legal, eu me sinto também nessa missão. Consigo falar de Deus desse jeito. E começa a fazer, porque a internet eu acredito que é um grande meio ali de antecipar a volta de Jesus. Excelente. Essa é a minha palavra. Ó, tem presentinho pra você levar pra casa. O quê? Olha só. Nossa, obrigado. Aí, hein? ó, tem um caderninho pra não ser só no digital, pra Que você legal. poder colocar suas ideias. Tem um lanchinho também pra viagem de volta. Perfeito, hein? Perfeito. Aí sim. Muito Maravilha, bom, muito obrigado. Obrigado, pastor, por ter vindo mais uma vez. Privilégio, agradeço o convite. Muito bom estar aqui. Obrigado, Michael, por compartilhar. Quando a gente compartilha a nossa história, as vidas estão conectadas. E, de alguma forma, nós nos conectamos aqui e os nossos telespectadores ouvindo e sendo motivados para amar a palavra, que é a revelação do Senhor. Amém. E afinal somos um corpo, né? Cada um tem uma... Exatamente, exatamente. Perfeito. Exatamente. É isso. Ó, se a gente ficar, a gente vai, hein? Vai. Não tem isso aqui, não. É verdade. Assim como a palavra de Deus é infinita, falar dela também. É muito bom, cara. Mas, ó, ficamos por aqui, eu acho, que agora vai mesmo. A gente tá de volta na semana que vem. Continua seguindo lá o Michael no ele.diz. Pastor Batistotti, que vai começar a produzir muito mais conteúdo. Qual é o perfil mesmo? @Gilmar Batistotti. @Gilmar Eu Batistotti. descobri que não preciso aparecer. Tá vendo? Precisa, só se quiser. Não precisa aparecer, ele tá me dizendo que Tá tranquilo. Semana que vem a gente tá de volta. Até lá. Tchau, tchau.